Está no ar o AtivaCast, o destaque do dia com credibilidade e reflexão. Bem-vindos ao Debate. Hoje a gente vai analisar uma contradição que está bem no centro da vida econômica do brasileiro nos últimos tempos. De um lado, a gente viu aumentos nominais bem expressivos no salário mínimo. Do outro, uma sensação dolorosa, né? Generalizada de que o dinheiro compra cada vez menos. Então a questão que o material que a gente analisou coloca na mesa é a seguinte: essa política de reajuste do salário foi de fato um avanço para o trabalhador? Ou, assim, os benefícios foram completamente corroídos pela escalada do custo de vida, principalmente da comida? Eu vou defender a perspectiva de que a perda do poder de compra é o fator decisivo aqui, e que esses aumentos nominais, se mostraram uma ferramenta insuficiente, quase uma miragem diante da dura realidade econômica. E eu vou argumentar que, apesar dos desafios da inflação serem inegáveis e severos, a valorização do salário mínimo foi sim um avanço estrutural importante. Eu acho que é um erro diminuir os méritos dessa política por causa de um problema paralelo, que é a alta dos custos. Olha, a minha posição parte de um princípio bem simples. A verdadeira medida do bem-estar econômico não é um número que está no olerite, mas o que ele consegue de fato colocar na mesa. E os dados que o material apresenta são brutais. O exemplo da compra do mês, que saltou de R$ 800 para R$ 1.500. Isso é mais do que um dado, é a realidade de milhões. É um aumento de quase 100%. Nenhum reajuste salarial chegou nem perto disso, né? E é aqui que entra a diferença crucial que a análise aponta entre a inflação oficial, o IPCA, e a tal da inflação percebida. É fundamental a gente entender isso. O IPCA é uma cesta com centenas de itens, de passagem aérea a eletrônico. Mas para a família de baixa renda, que gasta 60% ou mais do orçamento com comida, aluguel e transporte, a inflação que importa é a desses poucos itens. Quando o arroz e o óleo de soja sobem 40%, a inflação percebida por essa família é violentamente maior que os 7% ou 8% oficiais. O resultado é o que a análise ouviu nas ruas. O dinheiro não rende. O trabalhador ganha mais no papel, mas vive uma realidade de empobrecimento. O sonho da picanha no fim de semana foi trocado na prática pelo ovo frito de todo dia. A gente está, no fim das contas, trabalhando mais para viver com menos. Eu não discordo da dor que esses números representam. A inflação de alimentos é um problema gravíssimo e real, sem dúvida. Mas a minha análise se afasta da sua na hora de avaliar o papel da política salarial nesse cenário. Sabe, desvalorizar a importância do aumento nominal me parece um erro de diagnóstico. O próprio material que a gente está usando afirma que nunca houve um salto tão grande em tão pouco tempo. Isso é um fato estruturalmente positivo e não pode ser ignorado. Ele cria um piso de renda mais digno, uma base de proteção social que antes era muito mais frágil. A minha perspectiva é que, sem esse aumento, o aperto financeiro que a gente está discutindo não seria severo, ele seria catastrófico. O problema central não está na política de valorização do salário. Ele está em fatores que corroem o poder de compra e que são, em grande parte, externos a essa política. A análise aponta isso claramente. A alta no custo da alimentação que, por sua vez, pressiona toda a cadeia de logística e de transportes. Portanto, a gente precisa compartimentar a discussão. Uma coisa é a política salarial, que buscou fortalecer a base da pirâmide. Outra, completamente diferente, são as políticas macroeconômicas necessárias para controlar os preços e os custos sistêmicos. Mas aí eu discordo do seu diagnóstico. Você trata as duas coisas como separadas, paralelas, mas eu vejo como intrinsecamente conectadas. De que adianta ter uma política salarial que eleva o piso se ela opera num vácuo, sem nenhum mecanismo para proteger o valor real desse mesmo salário? Para mim, a causa primária da crise econômica familiar é justamente essa falha de visão da política econômica. Focou-se no valor nominal e se ignorou o valor real. Um aumento de salário sem controle de preços é uma política inócua. E a prova mais concreta disso está no cenário descrito em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que o material detalha. O comércio local, que antes era o coração da economia da cidade, está se esvaziando. Lojas fechando as portas.
E não é por falta de espírito empreendedor, é por falta de cliente com dinheiro no bolso. A perda do poder aquisitivo é a raiz do problema. É ela que está matando o consumo e, por consequência, a economia local. Veja bem, você diz que a raiz é a perda do poder aquisitivo. Mas isso me parece a consequência, o sintoma, não a causa da doença. A causa, como o próprio texto sugere com todas as letras, é o custo. A análise é taxativa quando afirma que, quando a comida sobe, todo o resto sobe junto. Isso aponta para um problema na cadeia de suprimentos, na logística de transporte, talvez na política agrícola ou nos preços internacionais de commodities. E quando eu falo de fatores externos, não é uma abstração. A gente está falando de choques concretos. O preço dos fertilizantes que disparou por conta de conflitos internacionais, a alta do dólar que encarece os insumos da nossa produção, os gargalos na logística pós-pandemia. A política salarial doméstica não tem como, sozinha, blindar o país disso. As soluções que o próprio material sugere, como desoneração de itens da cesta básica e incentivos à produção regional, reforçam o meu ponto. Elas atacariam a causa, o custo, de forma muito mais direta. O salário, nesse drama, é a vítima do problema, não a sua origem. Sabe? Culpar a política de valorização do salário é como culpar o colete à prova de balas por não ter parado um tiro de canhão. Ele cumpriu sua função de proteção, mas a força contrária foi simplesmente grande demais. A sua analogia é boa, mas eu a vejo de outra forma. O colete à prova de balas, no caso, seria uma política econômica integrada, coerente. O que a gente teve foi só uma placa de metal sem o resto da proteção. Foi uma medida isolada. E o impacto real desse tiro de canhão, para continuar na sua metáfora, foi devastador na vida das pessoas. O material usa termos muito fortes, como aperto financeiro raramente visto em décadas anteriores. A conta que não fecha não é uma abstração econômica, é a realidade diária de famílias sendo empurradas para o limite do orçamento, escolhendo qual conta deixar de pagar. O que a gente vê na prática é um empobrecimento real, mesmo com um número maior no contra-cheque. A análise é categórica e eu volto a esse ponto porque ele é central. O carrinho do supermercado não mente. Esse é o impacto real, a métrica definitiva. É uma deterioração da qualidade de vida que o aumento nominal não só não conseguiu evitar, como talvez tenha até mascarado por um tempo. Entendo, e o impacto humano é inegável. A dificuldade é real e está bem documentada. Mas eu insisto no exercício contrafactual porque ele é crucial para uma análise justa. Vamos imaginar por um momento qual seria o cenário se essa mesma alta de preços de quase 100% nos alimentos, causada por esses choques de custo que eu mencionei, tivesse ocorrido sem o aumento expressivo do salário mínimo, com o salário congelado no patamar anterior. A dificuldade não seria exponencialmente maior? O aperto financeiro não seria asfixiante? Talvez até um colapso social para os mais vulneráveis? O reajuste funcionou como um amortecedor que se mostrou insuficiente para absorver o impacto total da batida, eu concordo. Mas sem ele, o carro teria se desintegrado. O objetivo final, e nisso nós concordamos, deve ser fortalecer a renda real. Mas o primeiro passo para ter renda real é ter uma renda nominal mais alta como ponto de partida. Sem isso, a base da qual a gente parte para combater a inflação seria muito mais baixa e frágil. Você toca num ponto importante sobre o cenário contrafactual ser pior. E eu não discordo totalmente. A minha crítica, no entanto, não é o aumento em si, mas a sua apresentação como uma solução isolada. E esse amortecedor que você menciona pode ter criado uma falsa sensação de segurança, adiando o reconhecimento da verdadeira gravidade da crise. E isso nos leva diretamente a um ciclo vicioso na economia nacional que o próprio texto descreve com muita clareza. O ciclo começa exatamente com a perda do poder de compra. Menos consumo das famílias leva a um comércio enfraquecido como o de Campo Grande. Comércio fraco gera menos receita para as empresas e, consequentemente, menos arrecadação de impostos para o governo. E aqui o material levanta uma hipótese gravíssima, a de que o recente aumento de impostos em outros setores seria uma tentativa desesperada do governo de compensar a perda de receita que ele mesmo criou, com uma política econômica falha.
Isso aponta para uma armadilha, uma política que corre atrás do próprio rabo e o trabalhador fica preso no meio, sendo espremido dos dois lados. Eu concordo que o ciclo vicioso existe, é uma observação precisa da análise, mas, mais uma vez, eu discordo do ponto de partida que você atribui a ele. Você diz que o ciclo começa com a perda de poder de compra causada por uma política salarial falha. Eu insisto que o ciclo começa com a alta de custos estruturais. A quebra desse ciclo, portanto, não viria de uma política salarial diferente, afinal, o que a gente faria pagaria menos as pessoas. A solução é o ataque direto a esses custos. E as próprias propostas listadas no final do material reforçam a minha visão. O que elas sugerem? Corte de gastos desnecessários do governo e redução de custos logísticos. Essas seriam as alavancas corretas para quebrar o ciclo. Uma vez que os custos sejam controlados, o salário mínimo, que já foi levado para um patamar nominal mais elevado, teria seu valor real imediatamente preservado e fortalecido. Não se pode esperar que a política salarial, sozinha, resolva desequilíbrios macroeconômicos que são muito mais profundos, como a questão fiscal ou a ineficiência logística do país. A política salarial é uma ferramenta importante na caixa, mas não é a caixa de ferramentas inteira. Mas uma ferramenta, quando usada de forma isolada e no momento errado, pode causar mais danos do que benefícios. Ao focar apenas no aumento nominal e ignorar completamente o ecossistema de preços ao redor, a política pode ter inadvertidamente alimentado expectativas inflacionárias. Criou-se uma corrida em que o salário sempre larga atrás do custo de vida e nunca consegue alcançá-lo. A intenção pode ter sido a melhor possível, mas o resultado prático documentado pelo material é de precarização. O fato de o comércio estar fechando e as famílias substituindo refeições mostra que, na ponta, a estratégia falhou em seu objetivo mais fundamental: garantir bem-estar. Atribuir a culpa do fracasso à política salarial me parece um equívoco de diagnóstico. O aumento de custos de alimentos e logística é um fenômeno com raízes complexas, muitas vezes globais, que pouco ou nada tem a ver com o valor do salário mínimo doméstico. A política de valorização salarial não foi uma ação ofensiva para gerar prosperidade, foi uma resposta defensiva a um cenário de crise já instalado. Foi uma tentativa de proteger minimamente os mais vulneráveis. Imperfeita, sim. Insuficiente, claramente. Mas culpar essa linha de defesa pela força do ataque que veio de fora é inverter a lógica dos fatos. A questão central que o material nos força a encarar é como construir as outras defesas que faltaram: controle de custos, eficiência logística, uma política fiscal mais responsável. O salário mínimo é só uma peça desse quebra-cabeça complexo. Ao final desta análise, eu reafirmo a minha posição. Apesar do número maior no Olerite, a realidade vivida pelo trabalhador brasileiro é de empobrecimento. A métrica que realmente importa, a que não aceita maquiagem, é a do carrinho de supermercado, da bomba de gasolina, da vitalidade do comércio local. E todas elas indicam que, na prática, ganhamos mais no papel, mas vivemos com menos qualidade e mais preocupação. A prioridade máxima deveria ser restabelecer o equilíbrio fundamental entre renda e custo de vida, e a política atual se mostrou incapaz de fazer isso. E eu concluo reforçando o meu ponto de que o aumento do salário mínimo foi um passo necessário e estruturalmente positivo, mas que seu brilho foi ofuscado por uma crise de custos severa e multifatorial. A solução não é, de forma alguma, retroceder na valorização salarial. É sim complementá-la com ações enérgicas e corajosas de controle inflacionário e de redução de custos sistêmicos, para que o ganho de renda nominal se traduza efetivamente em melhor qualidade de vida para todos. A complexidade do cenário que o material expõe deixa muito claro que não existem respostas fáceis ou soluções mágicas. A tensão entre uma política salarial bem intencionada e a dura realidade econômica que corrói seu valor, ela permanece como desafio central a ser enfrentado. Temos hoje mostra que essa é uma discussão que merece uma exploração ainda mais profunda. A conta, por enquanto, para o brasileiro, segue sem fechar.